Meu prezado telespectador, aqui quem está falando é o pastor Timofei Diacono, que tem um ministério de 57 anos. 57 anos enfrentando um público, atrás de um púlpito, pregando a palavra. Eu não sou mais um pastor ativo, isto é, no sentido de estar pastoreando uma igreja local. Mas eu sempre peço a Deus que me faça uma bênção. Eu não quero ser um pastorzinho, como me chamavam os jovens da minha idade, daquele tempo. Eu tinha 19 anos de idade, me chamavam de pastorzinho. Mas espera aí, meu amigo, ô jovem, não me chama de pastorzinho. Eu não sou, nem estou pensando, mas você vai ser pastor um dia. Eu tenho certeza disso, mas será mesmo? Olha, chegou o dia em que Deus me convenceu de que eu deveria aceitar o convite para ser pastor. Ser pastor é ser servo. Eu me lembro quando eu fui ordenado ao Ministério da Palavra de Deus, pastor de saudosa memória, Rubens Lopes, foi o orador, foi quem pregou. Ele pregou dizendo: pastor é Rodulos do Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Pastor, o servo de Jesus Cristo. Pastor é servo de Jesus Cristo. Então, pastor não é você ser pastor, ser ordenado e ganhar um bom salário, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil por mês. Isso não é pastor. Pastor é aquele que dá sua vida pelas ovelhas. É aquele que se entregou de corpo e alma para anunciar o Evangelho, sem pensar o que vai receber. Eu confesso a vocês, pastores, que eu assumi o ministério de várias igrejas e nunca disse quanto é que vocês vão me pagar. Apenas uma vez aconteceu. A igreja me convidou, não me deu nenhuma condição, se eu vou dar ministério integral, se eu vou ganhar X, salário mínimo, nada disso. Eu quis saber, mandei uma carta perguntando: vocês não colocaram no papel quais são as condições que vocês me querem no ministério dessa igreja? Eles leram a minha carta e me responderam cancelando o convite. Fiquei ali vendo navios. Mas pastor é aquele que não pensa no salário. Há um hino no cantor cristão que sempre me inspirou: nem sempre será para o lugar que eu quiser que o mestre me tem de mandar. Eu sei que é a palavra de perdão e amor que eu devo comunicar. Estou dizendo aqui, não estou baseando exatamente, literalmente, mas aquilo que está na minha lembrança. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Cumprir o ministério. Sempre sonhei assim. Eu fui para o seminário sem pensar que ia me sustentar. Fui para o seminário. Antes de eu ir, a minha igreja, onde eu era membro, se reuniu em sessão, se despertou, voltou a me dar uma quantia X para poder me manter. Eu fui ao seminário. Fui lá para estudar. Conheci um pastor chamado José dos Reis Pereira. Quando ele soube que eu era paulista, pois ele também é paulista, era paulista, hoje ele faleceu. Então, ele me soube que era da primeira igreja de São Paulo. Falou: tipo, você não quer vir para a minha igreja, cooperar da minha igreja? Eu soube que você quer ser fiscal de alunos. Não faça isso. Não faça isso. Você vai se desgastar. Esses alunos são rebeldes. Eles vão te cansar. Você vem da minha igreja, que a minha igreja vai te ajudar naquilo que vai faltar.
Então eu fui, passei a cooperar. A igreja voltou, me comunicou que eu ia receber X cada mês. Eu disse para o tesoureiro, não quero não, eu não aceito. Mas por que não aceita? Eu não quero. Eu vou lutar. Não, não pode. Então ele voltou. O meu colega que também viera comigo ao seminário, ele foi lá, à igreja, e pediu que o ajudassem para poder se sustentar no seminário. O tesoureiro voltou. Disse, Timofei, você precisa de livros, você precisa de roupa. Como é que você vai se manter nos seus estudos? Aceite essa quantia que a igreja votou. Aí eu tive que aceitar. Mas eu tinha um colega lá no seminário que era pobre. Não tinha quem o sustentasse. A sua igreja não mandava nada. Ele me procurou um dia e falou assim, Timofei, eu vou deixar do seminário. Eu falei, mas por quê? É porque eu não tenho condições de me manter, eu vou embora para casa. Eu falei, não, você não vai fazer isso não. Aquilo que eu receber da minha igreja aqui no Rio de Janeiro será seu. Eu nem vou olhar o quanto que é. Assim passei a fazer. Todo mês me entregava o dinheiro, eu nem olhava quanto que era. Quando chegava lá, dizia, olha, meu colega, isso aqui é seu. Assim ele continuou estudando, se formou. Quando veio para a formatura, nós não tínhamos recurso para pagar fotografia, pagar o diploma e mais coisas, e viagem de regresso. Um dos colegas foi lá, pediu ao Dion, falou assim, Dion, eu gostaria que o senhor mandasse uma carta para as igrejas pedindo ajuda para os seminaristas. Eu falei, não coloque meu nome. Esse colega que eu ajudava, disse também não coloque meu nome. Porque meu Deus sabe o que eu preciso, Ele vai me ajudar. Aí não mandaram carta, não pediram nada para ninguém. Certo dia veio uma comissão de um homem e umas 3 ou 4 mulheres, vieram juntos, uma comissão. Me procuraram a mim. Você é seminarista? Sim. Nós somos aqui uma comissão enviado pela associação daqui da capital, para ajudar aqueles que as seminaristas que vão se formar e não tem com que se formar. O senhor poderia dizer quem é que está precisando? Eu falei, eu sou um deles, mas eu não quero dinheiro não. Os senhores procurem o Dião, deem para ele vai dar o destino. Foram, eu recebi minha parte, esse colega meu também recebeu sua parte, e assim pudemos nos formar e ir para o ministério. Graças a Deus. Dinheiro nunca me fez falta, dinheiro sempre Deus me proveu, porque Deus é maravilhoso. Quando Deus chama alguém para o ministério, Ele capacita essa pessoa, Ele também cuida dessa pessoa. É claro que Deus deu uma ordem para a igreja para que sustentem os seus obreiros. A igreja tem o dever de cuidar daqueles que são seus obreiros. Mas nem sempre acontece isso. Mas o que fazer? Dobre os seus joelhos perante Deus e peça-lhe. E Ele vai suprir toda a sua necessidade. Eu recebendo um salário, posso dizer que era um salário mínimo, porque a igreja não tinha condições, a igreja era pobre, mas mais pobre espiritualmente. Ela dava uma quantia X, dava mal e mal para meu sustento. No final das contas, eu viajei, quando ia me casar, de avião. Quem que pagou? Não foi eu que paguei, alguém pagou. Quando houve a Aliança Batista Mundial, eu fui lá no Rio de Janeiro para participar sem dinheiro. Mas veio em casa um pastor, um missionário, e disse, Timofei, você vai ao congresso da Aliança Batista Mundial? Eu falei, de que jeito? Mas
Mas se eu te der ajuda, você vai? Fala, olha, meu amigo, meu colega, eu vou beijar suas mãos. Pois bem, está aqui, ó. O carnê, a passagem de avião e outro aqui para sua esposa. E nós fomos e participamos, casamos, sem dinheiro, participamos do Congresso Mundial, sem dinheiro, fomos até o Rio de Janeiro, atravessamos 5 estados e lá Deus supriu a nossa necessidade. É claro que não é ideal de um pastor ir para a igreja e não ganhar nada, não é isso. Mas colocar a sua confiança em Deus, que não seja o cifrão, a coisa mais importante para você, que preocupe você. Humilhe-se perante Deus, e Ele vai prover o que você necessita, porque para mim aconteceu isso. Graças a Deus. Eu fiz a conta depois, quanto é que eu recebi através das passagens de avião para o casamento, para ir para o congresso. Foi em 2 congressos. E uma vez me casei, sempre com o dinheiro pago pelos outros que têm uma visão ampla. Outros que temem a Deus, que amam a Deus, que amam os seus obreiros. Esses nunca me deixaram faltar o que era necessário. Eu somei, tirei a média, eu ganhava mais do que muitos outros. Porque quanto é que custa um avião do Rio Grande do Sul, de Pelotas até Rio de Janeiro e de volta? Custa caro, mas Deus proveu. E eu fiz aquilo que eu desejava, mas debaixo da mão de Deus, debaixo da proteção de Deus. Eu fico triste quando vejo certos obreiros que só vão para certos lugares, para certas igrejas, se houver um bom salário. Eu não estou condenando que a igreja dê. Se a igreja tiver condições, quiser dar, o problema é dela. Se o obreiro vale, então ela pode sustentá-lo. Se a igreja é pobre, não tem como, Deus é rico. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza ele pudesse enriquecer a muitos, inclusive os pastores. Que os pastores ouçam essa verdade. Não dependa apenas do cifrão, dependam de Deus. Deus tem para dar para vocês muito mais. Confiem em Deus, acreditem, sejam fiéis a Ele, sejam dedicados ao ministério da palavra, amem a sua igreja, tenham um coração de pastor. Não vão lá para ganhar dinheiro, vão para servir a Deus, para fazer a vontade do Senhor. Amem as suas ovelhas, elas precisam de amor. Eu vejo muitos por aí, parece-me que não tem muito amor às ovelhas, pois não as visitam. Quando eu leio no livro de Jeremias, também de Isaías, lá vejo essa lamentação. Ai de vós, pastores, ai de vós, que deixais as ovelhas perecerem. Ai de vós que buscais ovelhas gordas para vos sustentar e deixais aquelas que são pobres, que estão quebradas, não estáis tratando delas. O pastor existe para pastorear a igreja, para cuidar das ovelhas, dar-lhes a pastagem necessária, que possa nutrir a sua fé, seu amor por Cristo. Ganhar almas para Cristo é bom, mas mais importante ainda é manter essas ovelhas firmes, bem sadias, espiritualmente falando, e que não lhes falte também aquilo que é necessário para seu sustento. Oriente-as, elas vão lhe dar aquilo que é necessário. Elas vão sustentar você, pesado pastor. E eu aqui estou falando isto, não para os pastores fiéis, mas somente para aqueles que são infiéis, para que se despertem. E dou glória a Deus por aqueles que se sacrificam pelo amor da palavra de Deus, pelo amor das ovelhas, por amor a Cristo. Então as suas vidas se desgastam a vida toda no seu ministério. E um dia vão ter o seu galardão lá no céu. Eu espero que meu galardão esteja lá. E vai estar. E lá está. E o Senhor Jesus vai me dar naquele dia. Glória, portanto, ao Senhor. Glória a Jesus Cristo. E obrigado, Senhor. Obrigado.